Louvado seja Deus. É um prazer revê-los. Tive um pequeno resfriado aí de 2 semanas, né? Não fiz o teste, que o teste agora é só estatística, igual gravidez. Então, não estou aqui para ser estatística de ninguém, né? E é isso aí, gente. Eu continuo sempre alegre. Estamos muito alegres. Jesus está aqui. Viu? Isso é da minha época. Tá bom? Bem. O tema desta noite é parapeitos familiares. Olha que coisa interessante, hein? Pensa nisso aí. Mas a Bíblia fala sobre isso. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8, na versão NAA. Vamos lá, Venço? Vê se tu consegue aí. Deuteronômio 22. 22 é o presidente. Caramba! Viu? Versículo 8. 20 NAA. Oito. 22, 8. Isso. Olha que bacana, gente. Você que está em construção. Ó. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa. Está vendo? Se alguém de algum medo cair do terraço. Se alguém de algum modo, estou lendo medo ali, né? De algum modo cair do terraço. Olha que bacana. A gente descobre cada versículo interessante na Bíblia e a gente tem que desenvolver, explicar o que é isso, né? E aqui fala justamente, eu vou repetir, quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém, de algum modo, cair do terraço. Eu já vi terraço que não tem muro, não tem nada. Então, parapeito é aquilo que você vê, né, protegendo ali para que ninguém caia, né? E é interessante que em Israel, a casa dos judeus são casas planas, não são casas como a nossa, né? A nossa casa ou é meia água, é 2 águas ou 3 águas, né? O telhado é diferente. E aí, como são casas planas, exige então esse parapeito. Mas se a gente olhar para esse parapeito, para essa proteção, na forma espiritual, a gente começa a entender o que Deuteronômio quis dizer, né? Então, a princípio, nós colocamos literalmente esse parapeito para proteger. Hoje nós vemos aí condomínios, né, com parapeito de blindex, né, bonito, verde, aquela coisa toda, né? Muito bacana, legal. Cada caso é um caso, né? Tem situações que a madeira é melhor, né? Depende do tipo de casa, né? Do tipo de construção. Bem, e eu pergunto para você esta noite,
né? Eu gosto de fazer algumas perguntas e você vai pensando até chegar em casa, né? Como está o ambiente aonde você mora? A sua casa, a sua família. Olha só, eu quero que você me perdoe antes de começar a falar, né? Mas eu me preocupo com a sua família. Eu oro pela sua família. Então é fundamental a gente entender isso, né? Olha, eu não, né, muitas famílias aqui eu não conheço. Eu nunca fui na residência, mas a gente tem o nome das pessoas e eu costumo diariamente orar, né, por essas pessoas, por essas famílias. Por quê? Porque cada dia que passa nós estamos vivendo o finalmente, o aonde vamos chegar. Será que vai ser assim mesmo? E muita coisa passa na nossa cabeça, né, por tantas coisas que têm acontecido. São coisas assustadoras, gente. Eu tenho falado aí durante, né, alguns domingos e tenho chamado a atenção. Para onde vai o seu filho, seu neto? Você que já conhece Jesus. Então eu entendo que tem que haver essa preocupação. A gente não pode negligenciar a família. A gente não pode acobertar a família, né, ela estando errada. Não, mas a gente tem que zelar pela família. E a pergunta então é essa. Não para você responder para mim, por favor, né? Não precisa isso, apenas para você lembrar que tem uma família que depende de você. Pensa nisso. Eu estou falando porque você faz parte da membresia aqui da igreja. Não sei o seu marido, como está, né? Seus filhos, netos, não sei. Mas eu sei que você faz parte da membresia. Então a pergunta é para você. Bem, existe paz e amor ou o teu lar tem tornado um campo de batalha? Olha só. Palavras de baixo calão, isso é coisa antiga, né? Gritaria, falta de respeito. Por que eu estou falando isso? Eu não tenho nada com isso, pelo amor de Deus. Estou dando uma de apóstolo Paulo aqui, né? Onde eu fui criado, nós fomos criados, né? Nós, que eu digo, minha família, meus irmãos, e eram 6, eu era o 7º. E nós fomos criados numa rua, né? Aquela rua de bairro, aquela coisa bacana, onde a gente brincava de pique-esconde, de carniça, pera, uva, maçã. Lembra disso, né? Aquelas coisinhas todas. Bem antigo mesmo, né? E aí, tinha aquelas famílias tradicionais, nessa rua. Eu era garoto ainda, eu era, acho que nem adolescente ainda. E tinha uma família que marcava a nossa rua. Por isso eu estou, né, fazendo esta pergunta aqui. Uma família excepcional. Uma família grande. Muitos filhos. Netos. E quando dava festa nessa casa, saía a briga. Olha só que coisa. Tinha situações que tinha que incomodar a PM, chamar a polícia. Olha só, gente, estou falando de família. Legal? Uma família desajustada.
E não estou falando de religião, não. Fora isso, independe da religião, família é família, amém? Família é família. E eu cresci com isso na mente. Falei, caramba, os meus colegas, fulano, beltrano, né? Um puxava a faca para o irmão, olha só que coisa bacana. Já imaginou um espeto de churrasco na mão dos caras desses? Parece que eles bebiam um pouco além, né? E havia essa atrocidade. Então ficou marcada aquela família nessa rua que eu morava. Não sei se na tua rua tem pessoas assim, né? Mas pode ter outro tipo de pessoa que marca naturalmente o lugar. E por isso então me fez lembrar, né, dessa família, né? Às vezes nós nos despreocupamos com a nossa casa. E por isso o texto diz que quando você constrói uma casa nova, ele está falando uma casa nova aqui porque a construção, né, o parapeito seguia a construção, naturalmente. E aí eu fiquei imaginando uma casa sem parapeitos. E eu fico perguntando para você, qual tem sido o parapeito para proteger a sua família? Pensa nisso. Nós temos uma responsabilidade. Se somos chefe de família, se somos donas de casa dedicada à família, há uma grande responsabilidade. E aí então, a pergunta fica aí no ar. Mas, se for o caso, eu te convido a construir em primeiro plano um ambiente de amor. Amém? A família tem que ter esse ambiente. Não um ambiente de briga, né? De polícia. Polícia tem até medo, né? Não gosta nem de passar perto. Preocupado. Polícia não é mole não, né? Ainda bem que as polícias que eu conheço são minhas amigas, são meus amigos. Né? Até oro por eles. Senhor, abençoa, né? Então, olha só. Decida primeiramente abençoar. Decida proteger a sua família. Isso é algo automático, né? Caramba, eu lembro na época de escola, quando era garoto, né? Se chegasse em casa, apanhou, havia uma briga, né? A professora chamava os pais, aquela coisa toda, mas havia uma proteção. A gente às vezes, né, sabe que o filho está errado, mas mesmo assim protegemos. É um instinto. Depois a gente vai até deixar a ficha cair, pensar direitinho e vai chamar a atenção, corrigir, aquela coisa toda. Mas o primeiro instinto é proteger, é amar. Bem, então, eu repito, decida abençoar, decida proferir palavras que honram, pois a Bíblia diz que uma palavra branda quebranta o furor. Que bacana isso, né? Você pega uma pessoa nervosa, uma pessoa que está agitada, está estourada, está aquela coisa, né? E você fala uma palavra branda, e essa palavra quebra
todo o furor dessa pessoa. Tamanho o poder da palavra. Então a própria recomendação é bíblica, né? Bem, em Deuteronômio capítulo 32, no versículo 2, diz assim: que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras planta. Então olha só o poder da palavra de Deus. Repito, o principal elo da família é o amor. Às vezes a gente não consegue satisfazer as crianças, os nossos filhos. A gente deixa sempre a desejar alguma coisa, né? Tem crianças que crescem revoltadas, que crescem esquisitas, né? Principalmente numa família grande, né? Quando tem vários filhos. Quando tem um só, não, é tudo para aquele filho, né? Uma babação tremenda, né? Mas quando já tem dois, já complica. Ah, você faz isso para o meu irmão, não faz para mim, aí já há aquela contenda, né? É uma coisa natural também, né? Então nós vemos que, baseado nesse amor que nós já passamos mesmo para a criança, para a família, a gente entende o que Paulo quis dizer aos Colossenses, quando ele diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Falando aos Colossenses no capítulo 3, versículo 14. A gente fala muito de amor, mas às vezes a gente não pratica. Você conhece aquela mulher que fica assim: você me ama? Mulher que gosta disso, né? Homem nem pergunta. Homem tem mais sensibilidade, já sabe mesmo, né? E ela é apaixonada. Agora a mulher tem essas dúvidas, né? Você me ama? Aí você, lógico, puxa vida, né? Você sabe que sim. Que é bacana, né? A declaração de amor é uma coisa bacana, né? Mas o homem é difícil fazer essa declaração. Bem, então vamos lá. O primeiro parapeito é o amor. Eu diria que o segundo parapeito, para proteger a sua família, é a oração. Quem concorda comigo, diga amém. A oração é fundamental, gente. Sabe por quê? Porque nossos filhos saem de casa e a gente não sabe o que eles vão praticar, o que eles vão fazer. Mas a força da oração é tremenda. Ela tem um poder fora de série. E esse poder muda a história da criança, do rapaz, do jovem, né, que seja. Muda. Eu não fico aqui igual o Adriano quarta-feira, né? Então nós temos que orar. Esse é o ponto de vista espiritual. Com certeza, você que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, eu tenho certeza que você ora pelos seus netos. Pode até não orar todo dia, né? Tem gente que não consegue orar todo dia porque dorme demais, acorda atrasado, né? Sai correndo, aquela loucura, já entra nas atividades e não consegue orar. Mas pede a Deus rapidinho para que cuide da sua família, para que cuide dos seus filhos, dos seus netos. E a preocupação hoje
é muito maior do que antes. Hoje é uma badalação tremenda. Na minha época eu fui roqueiro, né? Então já entrei num ritmo mais ousado, né? Dos 7 filhos, eu fui o único roqueiro, né? O caçula só faz isso mesmo, né? Então eu era a ovelha negra da família, porque peguei a época do rock. Então dava mais preocupação, né? A dona Rosa, o seu Arlindo, que eram meus pais, né? A preocupação era maior. E graças a Deus que eu estava embaixo de oração. Mesmo no rock, né? Perdendo noites lá, minha mãe orava por mim. Como eu já falei, era uma mulher evangélica, né? Então ela sempre orava, e quando eu chegava nas madrugadas, eu pegava ela orando. Ela devia estar dormindo, estava orando. Está vendo como o amor de mãe é tremendo? Meu pai já estava dormindo, mas minha mãe estava orando. Pai não é mole não, né, gente? Deixa quieto, deixa isso para lá. Não, depois vão me pegar lá fora, né? Então, olha só, você precisa construir parapeitos em volta da sua casa para proteger a sua família. Nós temos hoje uma ferramenta, ou várias ferramentas da internet, que eu até coloquei um videozinho aí no WhatsApp, o cara falando que hoje uma criança, ela tem mais informação, uma criança de 7 anos, do que um imperador daquela época. E de fato, né? Você pega a sua netinha lá, o seu neto que seja, e você está enrolado ali com o seu smartphone, e dá na mão da criança, a criança tem um domínio tremendo e você fica babando. Como é que essa criança sabe tanto? Mas isso tem causado um mal, segundo, né, o vídeo que eu botei lá no nosso grupo lá. A ansiedade. De fato, essas informações nos tornam ansiosos. Feliz aquele que não quer saber de WhatsApp, de Face, de nada. De Lula, Bolsonaro, de nada. Sabe nem o que é isso? Ah, que bom. Com certeza vai durar mais. Hã? Vai viver mais tempo, com certeza. Será que a gente precisa mesmo desse montão de informação? Eu acho que não. Mas é algo automático. Eu fico lisonjeado quando vejo, eu mando uma mensagem para uma pessoa, ela só vê no dia seguinte. Acho um absurdo isso. Dá vontade de cortar da minha lista. Tem gente que antes de eu mandar já viu. Caramba, está de plantão. Tem gente que acorda às 5h pouca da manhã, fala com as irmãs lá na Paraíba, aquela coisa toda, né? Aí libera um bom dia e só volta à tarde. Gente, tem um pessoal que esconde o azulzinho, esconde o azulzinho para não ser monitorado. Eu mandei uma mensagem para um cidadão, mandei na sexta-feira, aí chegou no sábado, não tive resposta, e ele esconde o azulzinho. Mas eu vou chamar a atenção dele, porque ele é um advogado. Aí mandei uma outra pergunta, estou esperando até hoje. Está vendo? Mas não, é que não quer mesmo me atender.
eu tenho que ser coerente, né? Bem, aí eu fico imaginando, com essa tecnologia toda, e a gente precisando construir parapeitos para proteger os filhos, os netos. Eu às vezes mando algo para o meu neto, ele já sabe há muitos anos, eu achando que é novidade. Que situação que a gente está se encontrando hoje. Aí eu estou ultrapassado, fico preocupado. Então você tem percebido que através dessa comunicação, dessa tecnologia, desse avanço, isso tem gerado um mal muito grande. Por quê? Porque hoje nós temos informações que não tínhamos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Não tínhamos. Você tem percebido através desses informativos, o índice de suicídio, como tem aumentado? Depressão, drogas, álcool, no meio dos nossos jovens. Olha que loucura. Eu sou daquela época que o cara, para fumar um baseado, lá onde eu fui criado, ele pegava o filhinho dele de 2, 3 anos e levava junto para ele fumar um baseado. Por quê? Porque se a polícia, desse um bote nele, ele tinha a criança como proteção. Ou a polícia vai passar, o cara está com a criança ali, não está na alteração. Hoje é diferente. Hoje a polícia passa e o cara está fumando baseado. Um desacato à autoridade. Horrível. Por que isso evoluiu tanto, gente? E os parapeitos para protegerem a nossa família, a nossa casa. Essa é a minha preocupação. Com certeza, essa também é a sua preocupação. Hoje nós estamos vendo amizades homoafetivas. E aí? Isso no meio dos nossos filhos, netos, crianças, jovens. E qual é o parapeito que nós vamos construir? Não sei. Todo dia aparece no Face. Vê se você concorda comigo. Se você vê Face, né? Jovens desaparecendo. Gente incrível. Ontem, a família lá da Carla colocou lá uma jovem que desapareceu. Meu Deus do céu. Por que será, gente? E a gente não sabe o que fazer. Então o que eu quero falar para você, estou falando esta noite, é que ainda dá tempo. Principalmente se você tem filhos pequenos. Os meus estão grandes, estão criados. Já pularam até o parapeito, sei lá. Agora tem os netos, mas os netos, a responsabilidade número 1 são dos pais. Que dizem que a voz só atrapalha, na criação dos netos. Deixa quieto, Fazer o quê? É muito xodó, Existe um parapeito fundamental, depois do amor, depois da oração,
Sabe qual é? O exemplo. Não tem coisa mais bacana do que o exemplo. Você, quando crescer, você vai ser o quê? Eu vou ser polícia igual ao meu pai. Eu vou ser bombeiro igual ao meu pai. Eu vou ser militar, eu vou ser... Por que isso? O exemplo. Então, o exemplo é fundamental dentro da família. Por quê? Porque a ordem natural é essa: os filhos seguirem os pais. É um exemplo. Eu lembro que, na minha época, o Júnior, meu primeiro filho, e ele tinha aí por uns 5 anos, mais ou menos, 5 anos de idade, Adriano estava fazendo 1 ano, e eu estava no nosso apartamento, e eu bebi lá um pouco além da conta. Bebi porque não tinha essa propaganda, beba com moderação, né? Aí bebi além da conta. E eu fumava. Aí eu estava meio alto, e chamei ele. Olha só, gente. Chamei ele e falei: vem cá. Você está vendo seu pai? Aí ele: tô. Não faça o que o seu pai está fazendo. Ele: o quê? Não beba e nem fume. Legal, né? Eu dando o exemplo. Não adiantou nada. Fez 18 anos, começou logo a beber e fumar. Fazer o quê? Foi o exemplo. O exemplo é fundamental. Então a gente precisa atentar para isso, né? Qual tem sido o meu exemplo hoje para os meus netos, para os meus filhos? Como eu já falei, já estão criados. Hoje lá no sítio, está lá, né? A Adriana está lá, morando lá comigo, e aí as 2 crianças têm um contato maior comigo. Quando dá um momento que eu vou fazer a oração, né, quase 6 horas, pouquinho para 6, e aí o Alexandre vem, que, né, agarrado comigo, que parece que piorou. Aí eu falo: Alexandre, o vovô vai fazer o que agora? Orar. Eu entro numa suíte lá e fico lá orando, e ele não me perturba. Está vendo que bacana? Eu passei agora, né, saindo de casa, eu vou pelo Rio Guandu, né? Vou beirando o Rio Guandu, que é o dique que eles chamam. Não gosto de andar aquela frente, muito buraco, lá tem menos. Tem menos gente, mais vaca, né? E aí tem lá um curral, né? Onde as vacas pastam o dia todo ali. Incrível, gente, quando dá 5 horas, 4h30, as vacas estão na porta. Ninguém chama, ninguém fala nada. Elas olham naturalmente, né, o cair da tarde, e elas percebem que é a hora delas ficarem ali na porta, porque o dono vai vir pegá-la e levar para uma coisa automática, um condicionamento natural, sem forçação de barra. Isso chama-se exemplo. O exemplo tem que fluir assim, naturalmente. Por quê? Porque é o que nós fazemos, praticamos. Então, a ordem natural são os filhos e até mesmo os netos
seguirem os pais ou os avós. E é bacana quando você é um exemplo, quando é cativado pelo neto, pelo filho, isso até envaidece, né? Bem, falando de exemplo, a gente lembra do estudo pela manhã. O estudo já está, como o Adriano falou aí, né? Já está aí no YouTube. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Isso é exemplo. O que adianta ser crente, dizer que tem fé, porque eu acredito no meu Deus, eu tenho fé no meu Deus, eu só não vivo a palavra dele, mas o resto, não adianta. Tiago está dizendo isso aqui, enganando a vocês mesmos. Tiago 1:22. Precisamos viver a palavra. É difícil? É. Como eu falei pela manhã, Felipe foi o cara. Vocês me desculpem, né? Eu dou aula, prego, misturo tudo, volto, vou lá, mas no final vocês devem entender alguma coisa. E hoje eu tive que dar aula, né? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Nós lembramos de um rapaz, um jovem, Timóteo. Tem 2 cartas com o nome de Timóteo. Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo é um exemplo para nós. A sua família, naturalmente, ela tinha esses parapeitos. E Paulo, ele fica lisonjeado com esta família. Tanto que é referência no Novo Testamento. O conhecimento bíblico de Timóteo veio pelo ensino da sua mãe, Eunice. Viu por que o nome dela é Eunice? Olha que bacana, gente. Além de Eunice, tinha a sua avó, Lloyd. Pô, que bacana. Timóteo estava bem amparado. Tinha a mãe para ensinar e tinha a avó também. Privilégio. E elas são conhecidas pela piedade e fé, o que é um indicativo que tenham sido cristãs convertidas por Paulo. Então, olha só que bacana, gente. Uma das maiores riquezas que pode um filho ter são as marcas recebidas na infância por meio da família. Nós temos que ter paz. A Bíblia diz: ensina o menino o caminho que deve andar. Essa é a nossa missão. A gente precisa ensinar. A gente precisa ser exemplo. A gente precisa colocar em prática a palavra para que esse menino, essa menina aprenda. Os filhos observam, aprendem e imitam. Essa é a realidade. Quando é coisa boa e quando é coisa ruim. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Paulo, ele não pôde deixar de lembrar de Timóteo, né? Naturalmente, que Lloyd, a sua avó,
e Eunice, a sua mãe, instruíram, foram exemplo de vida e perseveraram na fé. Quantos filhos podem dizer, olha, eu vejo no Face, né, e tal, mensagens, aquela coisa toda, de filhos falando, olha, meu pai, minha mãe, é um exemplo. Legal. Isso é fundamental. Então, como Paulo advertiu a igreja, o Ailton está aqui advertindo também a igreja. Não mas para que você ame a sua família além da conta. E não é dar tudo que o filho quer, precisa. Não. Amar ao ponto de levar Cristo a essa criança. Dela crescer num ambiente cristão. Porque vai acabar isso, gente. Vai acabar, vão caçar o mandato aí, não tem jeito. Perseguição já começou. A gente não sabe aonde vai parar. Mas não vai demorar muito, não. Hoje a gente tem dificuldade de chegar na igreja. Daqui para frente não vai ter nem igreja para chegar. Vai acabar a igreja, gente. O evangelho nunca vai acabar, mas a igreja vai acabar. Por quê? Porque o inimigo está preparando tudo isso. E aí a gente vai sentir muita falta. Fala, caramba, ai, que vida boa que eu tinha. Eu podia ir à igreja. Hoje nem tem igreja. Que situação. Então o Ailton está advertindo para que você construa tudo isso que protege a sua família. Como eu falei aqui, né, na última pregação, às vezes você não teve tempo. Você se converteu, seus filhos já estavam criados, já estavam encaminhados, né? E aí, mas a oração tem efeito. A oração, com certeza, será ouvida e Deus há de abençoar você. Então, construa parapeitos em volta da sua família, em volta da sua casa. E que Deus abençoe você. Maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. De fato, Deus, o que o Senhor nos deu de mais importante nesta terra é a nossa família. Como é bom ver a nossa família feliz. Então, Deus, nos ajude. Que possamos mesmo criar parapeitos para proteger a nossa família. Em nome de Jesus, amém.